Pois é, nossos caros ouvintes, estamos aqui começando mais um Notícias da Semana do nosso canal Podcast Dialética. Hoje nós iremos falar sobre o caso do Oruan e sua prisão. Iremos falar também sobre o interesse do Donald Trump no Brasil, o assunto das terras raras. Além disso, temos a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. O conflito continua e agora cada vez mais há recrutamentos de brasileiros, beleza? Tem o mercado da bola dentro dos times do Brasileirão, né? Brasileirão aí rolando já com toda a frequência. E além disso, também falaremos de uma grande apreensão feita pela Polícia Militar de Santa Catarina. E não deixem de dar o seu like, compartilhar nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal. Para quem puder ajudar via Pix, o Pix estará na descrição de cada vídeo. Pois é, nossos caros ouvintes, começando o nosso primeiro assunto aqui, falaremos sobre o Rap Oruan. Oruan, que no dia 22 de julho foi alvo de uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foi cumprir na madrugada dessa data um mandato de busca e apreensão na residência do cantor na zona oeste do Rio, sobretudo na busca de um adolescente, segundo a polícia, que estaria dentro da casa do rapper. Bom, segundo a polícia, a ação faz parte de uma investigação em cima do MC por associação ao tráfico de drogas e ostentação de armas de fogo. A gente sabe que não é a primeira vez aí que o MC Oruan é preso pela polícia. Se eu não me engano, ainda nesse ano foi preso uma ou duas vezes, e aí novamente acontecendo um caso desse. Na ação, como mostra alguns vídeos feitos pelo cantor e alguns amigos que estariam em sua residência, mostra que os policiais foram descaracterizados para fazer essa operação. E, ademais, no momento do auge de tensão, houve um conflito entre os policiais e os amigos do rapper que estariam em sua casa. Passado isso, o MC se rendeu para a polícia, né? Ainda no dia 22 de julho, aconteceu aí uma grande movimentações na mídia, nossos caros ouvintes podem ter visto, o cantor foi até mesmo, deu uma entrevista dentro do SBT, se eu não me engano, aí, de um complexo de favelas aqui do Rio de Janeiro, que gerou muita repercussão. Dado esse episódio, o cantor ainda no dia 22, ele teve sua prisão preventiva declarada e se entregou à polícia. E ele foi acusado dos seguintes crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, lesão corporal e agora, segundo a grande mídia, o MC está sendo indiciado até mesmo por tentativa de homicídio, que é esse caso aí, no conflito dos amigos deles contra os policiais. Na atenção da noite, os policiais foram em sua residência, né? Então, nossos caros ouvintes, mais uma vez aí um cantor de funk, né, de funk, rap, sendo preso pela polícia militar, pela polícia civil nesse caso. E lembrando que isso aconteceu também recentemente com o MC Pose do Roda aqui no Rio de Janeiro. A gente vê o caso aí dessas guerras de facções que vem acontecendo no Rio, a polícia pouco fazendo, sobretudo nesse setor de inteligência, né, da polícia civil. E me parece que os secretários, subsecretários querem hypar em cima desses casos, pensando já aí na questão do Cláudio Castro, numa reeleição no ano que vem, porque de efetividade que isso aqui tem no confronto dos tráfico de drogas, dos roubos, ou enfim, das organizações criminosas, é nulo. Pô. Vamos falar a verdade, o MC ele não é um grande articulador de X ou Y facção criminosa, e a sua prisão não determina o que acontece na nossa sociedade, sobretudo dentro dessa questão da segurança pública. Então, acho que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, aí, do delegado, aparentemente não é a primeira vez que esse delegado persegue o cantor, que vamos dizer assim, entre aspas, quer ganhar um hype, né? Ou melhor, quer lacrar em cima dessas situações para que talvez as suas bases políticas consigam uma reeleição. Porque de efetividade contra o combate no assunto da segurança pública, essas ações é nulo. Pois é, nossos caros ouvintes, outro caso aí que repercutiu na grande mídia nessa última semana foi o interesse do Donald Trump em cima do Brasil. A gente já vem aí recorrentemente entrando em crises dentro do Donald Trump, e essa aí é mais uma, né, da relação entre Brasil e Estados Unidos.
Dentro do contexto de ataques de Donald Trump, como eu havia dito, ao Brasil, se inicia mais um episódio. O interesse norte-americano de praticamente roubar, ou se vocês quiserem, nossos caros ouvintes, tomar posse de terras brasileiras, sobretudo as ditas terras raras, ricas em minerais raros e críticos, sobretudo para a área da tecnologia. Esses minerais que Trump indica servem para pontos estratégicos na indústria da tecnologia, de defesa, energia e mobilidade elétrica. Ou seja, os minerais são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico. Dentro disso, os Estados Unidos têm uma grande dependência da China, como em tudo, eu diria todo o mundo hoje há uma dependência da China, que domina a extração desses minerais. Cerca de mais de 80% da mineração desses minerais são feitos na China. Sendo assim, a estratégia dos Estados Unidos é submeter o solo brasileiro às suas vontades, pois é, nos casos ouvintes, sem ao menos respeitar os brasileiros. Segundo dados do Instituto de Mineração do Brasil, o Brasil pode ter a segunda maior reserva mundial de terras raras, com uma estimativa de produzir cerca de 20% da produção mundial. As principais jazidas ficariam na bacia de Parnaíba, entre os estados do Piauí, Maranhão, Ceará e também Goiás. Para vocês verem, né, a riqueza do Brasil. Piauí aí, que tem um dos sítios paleológicos, maiores sítios paleológicos do mundo, e pode ser agora um potencial território de jazidas de terras raras. Bom, em nossa visão aqui do podcast, este é mais um episódio do ataque deliberado dos Estados Unidos ao Brasil. Lembramos que o Trump já tinha anunciado no começo do mês de julho tarifa de 50% ao país depois da cúpula do BRICS, atacando o STF, o Alexandre de Moraes e, sobretudo, no caso do Bolsonaro. E aí, nossos caros ouvintes, então a gente vê cada vez mais o Donald Trump e os Estados Unidos atacando o Brasil, atacando os interesses nacionais do Brasil, querendo até mesmo tomar nossas terras. Então, acho que cada vez mais a sociedade brasileira tem que se informar. A gente vem aí, né, a tarifa, o tarifaço, que a mídia vem chamando de tarifaço, vai entrar em vigor na sexta-feira, no dia 1º de agosto. Eu acredito que isso vai ter uma reviravolta, porque assim, os interesses dos Estados Unidos no Brasil, do empresariado estadunidense no Brasil, é grande. O Brasil é assim como os Estados Unidos, são um dos maiores parceiros comerciais. E essa tarifa vai ter reflexos nas economias de ambos os países. Pensando no caso do Brasil, eu acho que não vai ser nem tão negativo assim. Sobretudo, por exemplo, nós somos grandes exportadores de carne e café para os Estados Unidos. Uma vez que esse mercado ele vai praticamente se fechar, os produtos dentro do mercado interno têm a tendência a diminuir. A gente já vem vendo reflexo disso dentro dos supermercados e acredito que uma vez esse tarifaço sendo colocado para frente, cada vez mais os preços ao consumidor brasileiro do mercado interno desses produtos irá diminuir. O que, meus nossos caros ouvintes, não se deixem levar pelo discurso da grande mídia. Para nós é excelente, porque a inflação vai diminuir e o trabalhador vai ter uma possibilidade melhor de ter uma melhor alimentação dentro das suas casas, beleza? Então, a ver como que vai ficar, e o tarifaço está posto aí cada vez mais. O Eduardo Bolsonaro, assim como o Donald Trump, vem atacando o nosso regime político, trazendo mais instabilidade para o nosso país, e a população brasileira tem que manter aí antenada pelo que vem acontecendo. Outro tema aí dentro do cenário internacional, além dessa crise diplomática e econômica entre Brasil e Estados Unidos, é a guerra na Rússia e na Ucrânia. E aí nós tivemos dois pontos principais que reverberou dentro da grande mídia no final dessa semana, que é a omissão de cadáver por parte do regime ucraniano, assim como também o aumento do recrutamento de brasileiros para essa guerra. Bom, um panorama geral, né, é que a Rússia continua avançando, logo continua ganhando a guerra, vamos colocar assim, sobretudo nas regiões de Dnipropetrovsk e Donetsk. No entanto, um ponto crucial que vem sendo repercutido na grande mídia é a omissão de cadáveres do lado ucraniano.
Este movimento se daria por conta das indenizações que o governo ucraniano tem que pagar para as famílias dos soldados mortos em combate. Com isso, tendo em vista o estado de calamidade e crise financeira que se encontra o Estado ucraniano, lembrando aí que eles estão numa guerra, sendo financiados sobretudo pela OTAN e pelos Estados Unidos, há relatos que essas viúvas e famílias não estão conseguindo ter acesso a estas indenizações. E estima-se que este número já chega aos milhares. Pois é, nossos caros ouvintes. Outro ponto que reverberou na grande mídia nesses últimos dias foram as mortes de brasileiros que foram servir na Ucrânia do lado ucraniano. Depois dessas acusações, feitas pela grande mídia, de dificuldades do translado do corpo falecido e da quebra contratual por parte da Ucrânia, começou a pipocar vídeos de brasileiros dizendo que foram para a Ucrânia com uma proposta e quando chegaram lá foram colocados na linha de frente sem treinamento e sem material adequado. Ou seja, nossos caros ouvintes, já é algo difícil entender um brasileiro que sai do seu país para defender uma potência, uma nação estrangeira. Porque a gente sabe aí, bom, é sabido dentro do senso comum que europeus, via de regra, não gostam muito de latinos, né? Sul-americanos, negros, enfim. A gente acredita que deve haver um racismo muito grande por parte dos europeus em cima de brasileiro, colombiano, mas mesmo assim há homens, acredito também que mulheres que têm essa disposição. Isso já é um ponto, né? Mas acredito que muitas das vezes possam ter pessoas de boa fé que vão para esses confrontos meio que enganados por uma propaganda, que vai ter aquilo, que vai ter isso, indenização. Tem famílias aí, foi repercutido aí no grande jornal, que não estão nem conseguindo o corpo dos seus filhos, dos seus irmãos, nem tampouco a promessa que foi feita. Por exemplo, uma indenização caso a sua morte. Se os ucranianos não estão conseguindo nem fazer isso para a sua própria população, imagina para nós que seríamos estrangeiros e estaríamos lutando uma outra guerra que não é a nossa. Então fica aí essa informação para os nossos caros ouvintes, para vocês que desejam ir à guerra, é uma furada, não vale a pena. E também um senso comum, não tem lógica um brasileiro sair do seu país para defender a Ucrânia dentro de uma guerra que não é nossa. Vindo agora para o mercado da bola, né, o futebol, nós tivemos algumas movimentações, sobretudo pelo Flamengo. Né? O time está agressivo no mercado. A princípio, o time vendeu dois de seus principais jogadores, Gerson e o Wesley, né? Gerson no meio de campo, Wesley lateral direito, um para o Zenit e outro para a Roma, respectivamente. Foram grandes vendas milionárias que deixou o caixa do time gordo. Ademais, o Flamengo contratou o meia Saul, que, porra, notariamente aí jogava no Atlético de Madrid, nas participações do Atlético de Madrid, que eles chegaram na final. Saul era um dos destaques daquele meio de campo, e agora tá aí no Flamengo, vamos ver como vai se comportar. Emerson Royal, que vem para substituir o Wesley. Essa contratação achei mais ou menos devido às características do jogador em comparação com o Wesley. O Wesley, pô, muito promissor. E o Emerson tá vindo aí do Milan. E também o tal do Samuel Lino, um atacante que joga de lado direito, assim, atacante que dizem ser bom, muito valorizado na América, muito valorizado na Europa, vai vindo aí do Atlético de Madrid também. Caros jogadores também, vamos dizer. Mas vieram mais nessa questão da reposição de jogadores que saíram. Né? O Flamengo ainda tenta uma contratação de um colombiano, o Carrascal, que tá no time lá da Rússia. Aí, olha a Rússia aí novamente no cenário internacional. Sendo que parece que rola uma ligação com uma contratação com o Atlético Mineiro. Enfim, tem um brolho aí por conta das sanções que a Rússia vem passando da guerra. Aí o Flamengo vai ter que fazer uma operação financeira ali junto com o Atlético Mineiro, que está vendendo um jogador para esse time, Carrascal vai vir para o Flamengo, enfim, nossos caras ouvintes. Algo bem confuso. Certo mesmo são o Emerson Royal, o Saul e o Samuel Nilo. Além dessas movimentações do Flamengo, que vem aí, como a gente disse, muito agressivo no mercado, nós tivemos as seguintes movimentações. O John Arias, colombiano, que era o principal jogador aí do Fluminense, foi vendido para a Premier League. E além disso, o Palmeiras contratou um jogador chamado Facundo Torres, que no final de semana fez um gol contra o Grêmio na vitória de 1-0
do Palmeiras em cima do Grêmio lá no Allianz Parque. Um jogador aí para a gente ficar de olho. Valeu, nossos caros ouvintes. E aí o Brasileirão continua, vai começar a Copa do Brasil, vai começar também Copa do Brasil e o Libertadores, vão ficar antenados pelo que tá rolando. Além disso, também, só para passar aí, teve o UFC nesse final de semana, pro povo da luta, aonde tá o do The Ryder, venceu o Whittaker, uma luta mais ou menos, mas fica aí só para informar nossos caros ouvintes. Pois é, nossos caros ouvintes, o nosso último tema aqui que nós vamos abordar dentro desse Notícias da Semana foi a apreensão, uma grande apreensão de maconha em Santa Catarina. Vamos lá, a Polícia Militar do Estado encontrou uma fazenda de maconha com mais de 130 mil pés da planta no município de José Boatê, no Alto Vale do Itajaí, beleza? Caros ouvintes, para vocês que não ainda assistiram, eu recomendo que vocês dêem uma procurada, que as imagens são muito chocantes, dentro, tipo assim, saindo da perspectiva de que a produção da maconha no Brasil ainda é ilegal. Nós temos nessas imagens, nessa apreensão, uma região de mais ou menos 230 metros quadrados de produção da erva, e além disso, o homem que estava lá responsável dessa fazenda, ou desse sítio, né? Vamos colocar assim, dessa média produção. De 45 anos foi preso e a produção foi destruída por um trator. Além dessa apreensão desse cara e também da destruição da plantação, foram apreendidas algumas armas com esse homem. Um tema muito delicado aqui, nossos caros ouvintes, é essa produção da maconha no Brasil, né? Hoje é ilegal, há um grande preconceito aí social com o usuário, ou a gente sabe essa questão do tráfico, devido a essa associação ao tráfico. No entanto, o Brasil tem que começar a abrir olho pelo potencial da produção da maconha. A gente sabe que os chineses já faz uso o uso industrial da erva, tá ligado? Da plantação, da planta, sobretudo pro cânio, por conta do cânio, como fibra para a produção industrial. Nossos vizinhos, Paraguai, Bolívia, eles são grandes produtores de maconha, se não um dos maiores produtores, e é algo assim, nossos caros ouvintes, que chega a ser ridículo. Nós temos nossas fronteiras, poucos metros, poucos quilômetros depois, você já tem fazendas e fazendas de plantação de maconha. De alguma forma, essa produção é escoada para o Brasil, lembrando que nós somos um dos portos que mais traficam drogas para outros continentes, e a violência urbana continua crescendo exatamente para pontos de venda desse tipo de drogas. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial para ser um grande produtor de maconha, usar isso também dentro de uma perspectiva de distribuição de renda, distribuição de terras, baseada aí na produção familiar, e vendo todo o potencial, não só do consumo recreativo, mas todo o potencial medicinal e industrial que a produção da maconha ela tem. Porque, como esse caso aí, ela já vinha acontecendo de maneira ilegal, a gente seria inocente acreditar que esse seria o único caso de produção ilegal de maconha, então ela já acontece dentro das nossas fronteiras também. Essa coisa da ilegalidade e dos pontos de venda de droga faz com que a violência urbana cresça cada vez mais, não só urbana como no campo também. Então acho que já é hora para o Brasil começar a abrir os olhos para essas questões e se posicionar de uma maneira mais produtiva para a sua sociedade. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um Notícias da Semana, já estamos no nosso 16º. Para você que está até aqui nesse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para os caros ouvintes que podem e querem ajudar, nosso Pix estará na descrição via Pix. Lembrando sempre que o nosso trabalho é um trabalho independente e carecemos da ajuda de quem gosta aí da nossa produção. Valeu, nossos caros ouvintes? Tamo junto.